Encontrar você aqui nesta segunda-feira, logo no nosso café. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, gente, é muito importante para que o nosso conteúdo chegue a outros vascaínos. Se inscreva no nosso canal. Agora nós vamos falar de arbitragem, de CBF e de preparação também para o jogo com o Criciúma. Vamos embora? Então conto com você. Tamo junto, aqui é a sua casa, aqui você participa. Escolhi essa linda camisa porque normalmente quando a gente usa essa camisa a gente vence, como foi no clássico com o Fluminense. De muita reclamação, de muita rivalidade, de zoação, como fez o Vasco, ao comemorar a vitória de número 154 nesse confronto, abrindo ainda mais a distância. O Vasco só perde em confronto direto aqui no Rio de Janeiro para o Flamengo. Botafogo a distância é gigante, para o Fluminense a distância é boa, também é grande. Enfim, isso tudo faz parte, é uma zoeira e tal. Dentro de campo o time jogou mais que o Fluminense, fez por merecer a vitória. A torcida se divertiu, lá do lado de fora cantou que a barreira vai virar baile no Newton Santos. Dentro do estádio gritou olé. Ali pelos 43, 44 minutos, a galera gritava olé, eu gritei olé. Isso tudo é do futebol. Só que dentro de campo, alguns fatos chamaram a atenção. E principalmente a arbitragem do Anderson Daronco. E ontem, quando eu estava voltando do Maracanã, depois de fazer mais uma narração para a Flashcore, eu vinha ouvindo a Rádio Tupi. E ouvi a entrevista do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Não sei se você já viu essa entrevista, mas ela é interessante em alguns aspectos com os quais eu concordei. Um deles, ele reclamou veementemente da atuação do Anderson Daronco, que já de longe não é mais aquele árbitro que foi. Eu já disse algumas vezes aqui, repito, acho que ele é um árbitro que mais picota jogo no futebol brasileiro. E aí ele até corroborou com a minha tese quando ele disse que jogadores do Fluminense disseram a ele que até no tiro de meta eles pedem para esperar para bater para ele chegar antes, para ele conseguir chegar no meio campo. Ou seja, fisicamente eu acho o Daronco muito pesado para um árbitro, ele demora a chegar, ele vai picotando para poder amarrar o jogo perto dele. Isso interfere muitas vezes no ânimo dos jogadores. Mas em relação ao lance do pênalti, ontem a CBF trouxe a análise do VAR, né? O que eles entenderam e o próprio Anderson Daronco. E eu vi também muitas opiniões e de especialistas. E eles não concordaram. O grande Carlos Eugênio Silva, meu amigo, um abraço pro velho, disse que o gol tinha que ter sido anulado, porque no entendimento dele houve o toque na mão do Verratti. O Paulo César Oliveira no Sport TV, o velho na ESPN e ele no Sport TV, o Paulo PC, disse exatamente o que trouxe o VAR. E a minha visão também. A imagem é inconclusiva. Aí volto no Mário Bittencourt. Ele disse que isso é um show de horror. Entendo quando ele reclama para que o VAR chamou se a imagem é inconclusiva. E realmente, você tem a imagem clara de que houve o toque na mão do Verratti? Eu não tenho. Eu tenho o toque na mão do Léo depois da cabeçada do Ignacio. Aí ela resvala no Léo, mas totalmente involuntário, ele não teve a intenção, esquece. Nem tempo de reação. Se não se avalia mais a intenção, pelo menos o tempo de reação. Esquece. Essa mão não está em questão. A do Verratti, não há uma imagem mostrada na TV ou mostrada no VAR que indique que houve o toque na mão do Verratti. Logo, como é que a gente pode afirmar que ele se beneficiou? Aí é que eu discordo do presidente do Fluminense, quando nessa mesma entrevista coletiva, ele abriu fazendo um pronunciamento longo, disse que tem uma imagem. Então mostre, eu não vi essa imagem. E as palavras do Paulo César Oliveira, eu faço as minhas também. Se aparecer uma imagem que mostre que o toque foi na mão do Verratti, eu também acho que aí o lance tinha que ser anulado. O gol tinha que ser anulado, porque ele levaria vantagem. O que eu vejo é um toque na barriga. E esse toque na barriga faz com que a bola pare perto dele e ele empurra o Léo para fazer o gol. Faro de artilheiro. Agora, voltando às ponderações do presidente do Fluminense, que eu acho que tem muito a ver, porque hoje, teoricamente, alguém vai dizer assim, o Vasco foi beneficiado. Ele chegou a falar sobre isso. Amanhã é prejudicado. Nós já fomos inúmeras vezes prejudicados. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, torcedor, e ele alertou para isso. Os clubes
pagam taxas altíssimas para registrar contrato, para participar de competição, base. Então, os clubes enchem de dinheiro as federações e a confederação. E essas instituições são incapazes de oferecer um trabalho de alto nível, profissionais de altíssimo nível e uma tecnologia de ponta. Que é essa tecnologia que suscita dúvida. Por exemplo, ontem no Maracanã, teve um impedimento assinalado pelo assistente no jogo Flamengo e Palmeiras, em que anular o gol do Palmeiras. E aí o VAR falou, não, vem aqui, porque o Rony, que cabeceia para a defesa do Rossi, não estava em posição de impedimento. Se não tem o VAR, não se corrige esse erro. Então o VAR é uma tecnologia. Só que a nossa tecnologia escolhida para a utilização do VAR, ela está aquém de outras que nós olhamos pelo mundo. Há uma demora gigante na definição, esse lance, houve uma demora gigante. Pô, deixa eu olhar aqui a imagem, tem que achar uma imagem. Pô, os caras estão reclamando de mão, eu tenho que achar uma imagem de mão do Verratti. Não tem. Se não tem, por que não foi? Ah, mas deu a impressão. Pô, desculpa. É aquela imagem que você pega um bule, né, um pote, segura na alça. Se você estiver olhando de um outro ângulo, parece que você não está segurando. Enfim, é a falsa impressão. É aquela ilusão de ótica. Pô, deu a impressão. E aí o Mário Bittencourt falou, olha, até levanta a mão. Ué, reflexo para tirar a mão? Não quer dizer que bateu. Gente, é infração de segundos isso. Pô, a bola vai vir, vou botar a mão, vou levantar. Ninguém pensa nisso. É totalmente reflexo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. A CBF divulgou o áudio, divulgou as imagens e as imagens são inconclusivas. Ponto. Agora, que a vitória do Vasco foi conclusiva e merecedora, foi o Vasco jogou mais que o Fluminense. Não tem choro. O Vasco jogou mais que o Fluminense. Com atuações individuais bem interessantes, sistema defensivo foi bem, os laterais de novo foram bem, conseguimos anular a jogada pelo lado direito de Samuel Xavier. Gente, bom, a vitória do Vasco é incontestável. O choro é contestável. Agora vira a página, olha para frente. Semana inteira de trabalho. Começa hoje com a representação do time, visando o jogo com o Criciúma no próximo domingo. Tem sabor de vingança esse jogo para você, torcedor? Para mim tem. Pô, dá para meter 4 neles lá? É uma circunstância do jogo. Vamos ver durante a semana se o Michael se recupera e o Verratti também. Mas fato é que nós vamos jogar a próxima partida dentro da primeira página da tabela. E tem que voltar a somar vitórias. Por quê? Começou a desgarrar. O Bahia, que é o 7º colocado, hoje já está 8 pontos acima do Vasco. A gente tem uma briga ali de Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro para trocar de posição. Já é pouco. Para a gente daqui a pouco, quem sabe, mirar uma coisa mais alta. Mas quando começa a abrir espaço na tabela, ruim. A gente olha para trás, 6 pontos, zona de rebaixamento. Distancia isso aqui e olha para frente. Mas o Vasco tem que emendar uma sequência de vitórias. Mas foi uma boa atuação. E o Paê? Para mim, o nome da partida. Rapaziada, o Vasco volta vencendo o Campeonato Brasileiro, volta a primeira parte da tabela, né? E a gente traz aí esse vídeo aí para você com as situações, né, que foram faladas depois do clássico, né? O presidente do Fluminense criticando muito a arbitragem, né? E isso aí liga um sinal de alerta para todos os clubes, né? Não foi falado já várias vezes, o Vasco já cansou de ser prejudicado, dessa vez teve aí a seu favor, né? Mas o Vasco não pode relaxar com isso, porque da mesma forma que fomos em termos ajudados, né? Não foi tanto ajuda porque já foi falado, outros árbitros já mostraram que o lance é muito inconclusivo e tem que ser validado o gol, então não é meio que uma ajuda, né? Mas vimos aí já várias vezes que o Vasco foi prejudicado, né? O VAR tamanho errado, tudo, então dessa vez aí passou dessa forma. O presidente do Fluminense, né, que falou que a arbitragem, né, com o árbitro da partida, o Anderson Daronco, deveria se aposentar. Ele já tem um grande histórico, né, de prejudicações contra qualquer time aí do Brasil, né? O cara parece que está muito despreparado, está muito sem foco e fica complicando aí as partidas, né? Então, peço que você deixe aí sua opinião nos comentários, ative a notificação, compartilhe o vídeo, deixa aquele like aí também maneiro
A gente está aí crescendo o nosso canal e trazendo sempre as informações para vocês. Valeu, Vascaíno. Forte abraço.